Bom dia, povo! Então, vamos à última parte do nosso arquivo, que trabalha propriedades das raízes. Tá? A primeira propriedade seria essa aqui, raiz enésima de a elevado a n, que é igual a a. Eu já havia mencionado ela a vocês durante as aulas e tal, então ela não é exatamente algo muito difícil, certo? Se o meu a fosse 2 e o meu n fosse 3, eu teria então a raiz cúbica de 2 elevado ao cubo, correto? Aqui nesse n, 3, aqui nesse n, 3, porque se é a mesma letra, então representa o mesmo valor. E o meu a, então, representado no 2. 2 elevado ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 8. E a raiz cúbica de 8 é igual a 2, justamente porque 2 elevado ao cubo é igual a 8, certo? Então, nós podemos fazer o seguinte, sempre que tivermos índice e expoente iguais, nós podemos simplesmente simplificar essa raiz com o expoente e o número que estava dentro da raiz é o meu resultado. Tá? Porque se usássemos aquela ideia de expoente fracionário, né, nós teríamos lá uma raiz cúbica de 2 elevado ao cubo, né, onde eu teria 2 elevado a 3 terços. 3 terços? 3 dividido por 3 é 1, que é a mesma coisa que 2 elevado a 1, então, correto? E 2 elevado a 1 é igual a 2. Então, isso daqui vai ser extremamente útil na utilização dessas propriedades. Nós iremos utilizar em praticamente todas as atividades sobre propriedade das raízes e, mais adiante, na simplificação de raízes também. Tá? Ela é extremamente importante, mas ela também é extremamente simples. Tá? Se eu tiver, por exemplo, a raiz quadrada de 2 elevado à quinta potência para resolver, como que eu vou resolver isso aqui? 2 elevado à quinta potência nada mais é que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, né? 5 vezes, lá o 2 se multiplicando. Eu posso agrupar essas potências da forma que eu achar melhor. Como assim? Nessa aqui, meu índice é 2. Lembrando que quando não tem um índice, o índice é 2, correto? Então, eu vou agrupar de 2 em 2. Eu vou ter que 2 elevado à quinta potência, na verdade, é 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado, né? Desse 2 vezes 2 aqui, vezes mais um 2 lá sozinho, correto? Isso vai facilitar bastante para poder resolver esta raiz aqui, tá? Então, esse trabalho, que na verdade é o quê? A parte lá de potenciação, que eu somo os expoentes, correto? Isso aqui vai ser muito utilizado aonde? Vamos abrir a segunda propriedade. Aqui. Tá? Então, nós vamos utilizar muitas vezes as propriedades ao mesmo tempo. Tá? Essa primeira propriedade, ela vai ser amplamente utilizada, porque eu posso fazer isso aqui. Tá? Então, essa minha raiz quadrada de 2 ao cubo, na verdade, seria uma raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2. E daqui a pouquinho a gente volta para ela, ok? Para ver como isso termina. Segunda propriedade que nós vamos precisar usar lá
na que nós estávamos vendo antes, lá na primeira, naquela raiz quinta de 2. Não, a raiz quadrada de 2 elevado à quinta potência, desculpa. Então, aqui, tá? A raiz enésima de A vezes B é igual a raiz enésima de A vezes raiz enésima de B. Se eu tenho uma multiplicação, tem que ser o sinalzinho ali de vezes, tá? Se eu tenho uma multiplicação, eu posso simplesmente separar essa multiplicação em duas raízes como o mesmo índice. Eu tenho que tomar este cuidado, ela precisa ter o mesmo índice. Então, se o meu A vale 16, o meu B vale 81 e o meu N vale 4, eu vou ter o seguinte exemplo. Raiz quarta de 16 vezes 81, certo? Que eu posso simplesmente fazer isso aqui. Raiz quarta de 16 vezes raiz quarta de 81. Tá? Então, se eu tenho uma multiplicação dentro de uma raiz, eu posso simplesmente ir lá e cortar, separar em duas raízes. Lembrando de manter o mesmo índice nas duas. A raiz quarta de 16 é 2, porque 2 elevado à quarta potência me dá 16. Vezes a raiz quarta de 81, que é 3. Por quê? 3 elevado à quarta potência me dá o 81. Então, me possibilita extrair as duas raízes separadamente. E 2 vezes 3 é 6, certo? Essa ideia aqui de separar, nós vamos utilizar agora aqui de volta. Lá na raiz quadrada de 2 elevado à quinta. Que eu abri a minha potência, reescrevi ela utilizando o quê? O expoente 2, que é o mesmo do meu índice. Então, 2 elevado à quinta é a mesma coisa que 2 elevado ao quadrado vezes 2 elevado ao quadrado vezes 2, certo? Porque 2 mais 2 dá 4, mais aquele 1zinho daqui dá 5. Quem quiser botar aquele 1zinho aqui, pode colocar, não tem problema, tá? Então, agora, o que eu vou fazer para resolver isso aqui? Eu vou separar. Então, eu usei usei a propriedade da potência, tá? Vou usar a segunda propriedade dos radicais. Raiz quadrada, lembrando que a raiz quadrada eu não tenho necessidade de colocar o índice, tá? Raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado, vezes raiz quadrada de 2 ao quadrado, vezes raiz quadrada de 2. Ó. Esse aqui foi para uma raiz só dele, esse aqui foi para uma raiz só dele, esse aqui também, tá? Todas elas continuam com o mesmo índice, o índice 2, já que quando não tem um índice é o 2. Daí aqui eu posso simplificar, como eu fiz aqui em cima. Tá? Simplesmente índice e expoente igual, índice e expoente igual. Eu consigo tirar esses dois números 2 de dentro da raiz. Então, eu tenho 2 vezes raiz quadrada de 2. Esse eu não posso simplificar. Lembrando que quando não tem nada aqui, é o número 1. Então, eu não posso cortar o 1 com o 2. Não posso simplificar isso, tá? Porque aqui, se eu for usar essa ideia, eu vou ter 2 elevado a 2 meios, que me dá 1, que é o próprio 2. Aqui eu vou ter o 2 elevado a 1 meio. Meu expoente é 1, meu índice é 2. Não tem como eu simplificar o 1 meio. Okay? Então, ele vai permanecer dentro da minha raiz. E essa multiplicaçãozinha aqui fora eu posso resolver. 2 vezes 2, 4. Então, 4 raiz quadrada de 2. Tá? Então, notem que isso será amplamente utilizado, a primeira propriedade.
Tá? A primeira propriedade será muito utilizada, essa segunda aqui também, que é a ideia de separar em mais raízes. Tá? Uma vai acabar auxiliando na outra, na hora de fazer a simplificação, na hora de fazer a minha raiz na forma mais simples, tentar tirar o máximo possível de dentro dela. Ok? Agora, vamos ver mais uma partezinha aqui dessa segunda propriedade, né? Porque, assim como eu posso separar em duas raízes, em algumas situações pode me ser muito útil juntar. Porque se me parecer um probleminha assim, raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 50. A raiz quadrada de 2 eu não consigo extrair, não dá exata, né? Dá um número com vírgula. Até consigo um valor para essa raiz, mas é um número com vírgula. A de 50 também, não dá um valor exato. Mas, se eu juntar elas, né, assim como eu posso separar, eu posso juntar. Se eu pegar aqui e juntar elas de volta, eu vou ter uma raiz quadrada, porque as duas têm o mesmo índice, por isso que eu posso juntar, tem que ter o mesmo índice. Então, eu vou ter 2 vezes 50 dentro da minha raiz. E por que eu fiz isso? Porque 2 vezes 50 é 100. E a raiz quadrada de 100 é fácil, né? Então, eu tenho que aprender a usar essas propriedades para facilitar a minha vida, para conseguir resolver. Tá? Elas servem justamente para facilitar a resolução das raízes. Ok? Próxima propriedade e última propriedade, na verdade, é a da divisão. Funciona igual a da multiplicação. Raiz enésima de A sobre B. Eu tenho lá um radicando fracionário. O que é essa fração? Nada mais é que uma divisão. Eu vou separar em duas raízes também. Eu vou ter raiz enésima de A dividido por raiz enésima de B. Então, se o meu A vale 4 e o meu B vale 9, o meu N vale 2, eu tenho a raiz quadrada de 4 nonos, certo? Eu posso simplesmente separar em duas raízes, raiz quadrada de 4 dividido por raiz quadrada de 9. O 4 nonos eu não consigo dividir, vai dar um número com vírgula de novo. Mas se eu extrair a raiz separadamente, aí já é possível de fazer. A raiz quadrada de 4 é 2 e a raiz quadrada de 9 é 3. Ok? Então, essas propriedades, elas vieram para facilitar a nossa vida, tá? A última partezinha agora. Duas situações que podem acontecer, tá? Uma raiz quadrada de um número decimal, por exemplo. E agora? Lembram quando tínhamos a potência com o número decimal? O que nós fazíamos? Nós transformávamos esse número decimal em um número fracionário. Mesma coisa agora, tá? Então, essa raiz aqui vai virar uma raiz quadrada, porque o índice nunca vai mudar. Tá? Eu posso trabalhar as propriedades o quanto for, mas eu não posso alterar esse índice, ok? A não ser que eu volte lá naquela partezinha da simplificação aqui com o expoente fracionário. Daí pode acontecer de mudar, tá? Como assim? Se eu tivesse o exemplo que eu passei no outro vídeo, tá? Digamos que eu tenho uma raiz sexta de 2 elevado a 3. Né? Eu vou ter 2 elevado a 3 sextos. 3 sextos? Vamos separar isso aqui. 3 sextos, se eu simplificar por 3, vai virar 1 meio. Então, é a mesma coisa que 2 elevado a 1 meio, que voltando para a forma de raiz, vai me dar o quê? Uma raiz quadrada
o meu denominador é o índice, né? Como o 6 ficou aqui embaixo, o 2 vai ficar na raiz, certo? Raiz quadrada de 2 elevado a 1, que é o próprio 2. Tá? Só nesses casos, fazendo o uso dessa ideia aqui, que nós vimos no outro vídeo, é que o índice da minha raiz vai ser alterado. Tá? Em todas as outras propriedades, o índice sempre permanece o mesmo. Okay? Então, aqui, voltando para o nosso exemplo com o número decimal. 0,25, na verdade, é 25 sobre 100. Lembram? Ó? Duas casas depois da vírgula, né? Então, 2 zeros. Então, 25 sobre 100. Como é que eu vou resolver isso? Usando a terceira propriedade. Raiz quadrada de 25 dividido por raiz quadrada de 100. Separo em duas raízes com o mesmo índice. A raiz quadrada de 25 é 5. A raiz quadrada de 100 é 10. Eu posso deixar assim, né? Fazendo a simplificação, divido por 5. Vou ficar com 1/2. Ou, né? Eu posso fazer também o quê? Transformar de volta em um número decimal. Porque os 5 décimos vai ser o quê? 0,5, que é metade, né? 1/2. Okay? Outra situação, do mesmo jeito que lá na multiplicação, se eu tenho duas raízes se multiplicando, tendo o mesmo índice, eu posso montar uma raiz só com os dois radicando e se multiplicando, né? Aqui, quando eu tenho duas raízes se dividindo, eu também posso montar de volta em uma única raiz. Tá? Esse aqui é o exemplo que vocês têm lá naquela folhinha que eu enviei. O 9/4, dessa forma aqui, na verdade, não nos é tão útil assim, né? É mais fácil extrair a raiz de 9 e extrair a raiz de 4. Mas e se eu tivesse uma situação como a seguinte, ó? A raiz quadrada de 32 dividido pela raiz quadrada de 2, né? Numa situação como essa aqui, eu posso juntar, então, voltar a montar uma única raiz se dividindo, já que as duas têm o mesmo índice. 32 dividido por 2 é igual a 16, então eu tenho a raiz quadrada de 16, que é igual a 4. Okay? Então, em algumas situações, usar a propriedade não vai ajudar, vai atrapalhar. Em outras, faz toda a diferença para que eu consiga chegar em uma resposta. Quando que eu vou saber? É uma questão de se acostumar a usar. Tá? Pratiquem, façam os exercícios. É bastante informação, eu sei, mas vocês têm tudo isso que eu passei nesse vídeo anotado lá naquela videoaula. Anotado na videoaula não, desculpa, anotado naquele arquivo em PDF que eu encaminhei para vocês. Tá? Qualquer coisa, gente, peguem e anotem num caderninho só as propriedades, tá? Façam lá só as 3 propriedades. Raiz enésima de A elevado a N é igual a A, né? A raiz enésima de A vezes B é igual a raiz enésima de A vezes a raiz enésima de B. E o terceiro, que a raiz enésima de A, depois expressão N, sobre B é igual a raiz enésima de A sobre raiz enésima de B. E tenham isso à mão, tenham isso visível na hora de resolver os exercícios. Acreditem, vai ajudar bastante. Tá? Espero que tenha esclarecido essa parte, que não pareça mais um bicho de 7 cabeças, porque na verdade não é. Tá? E qualquer coisa que precisarem, é só enviar uma mensagem que eu estou à disposição. Ok? Boa sorte a todos.